Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho, claro, fazer o apanhado das leituras de janeiro. De salientar que, obviamente, isto não é uma competição, porque, enfim, às vezes é preciso salientar isto. Venho só partilhar convosco aquilo que eu li, e se vocês leram algum destes livros, contem-me o que é que acharam, contem se concordam comigo. Se não leram, digam se pretendem ler, se aquilo que eu vou dizer a seguir suscita a vossa curiosidade ou não. E pronto, o que importa é ler, não interessa se 1, se 10, 15, se 40 livros, não importa, cada um sabe o que faz com as suas leituras. E foi isso mesmo que eu fiz durante o mês de janeiro, foi ler que me fartei. Ainda assim, algumas coisas não estavam nos planos, outras estavam e não entraram, e vida que segue. É lidar, é lidar. Enfim, comecei o mês de janeiro com uma leitura que vinha de dezembro. Chama-se Descansos, é um livro da Susana Amaro Velho. Eu já gravei um vídeo de opinião que sairá agora nos próximos dias aqui no canal. Este livro é um romance, não um romance romântico, importa salientar isto. É uma saga familiar passada em território português e que conta com personagens várias e com muitos enredos mais pequeninos dentro do enredo principal. Temos aqui principalmente a história de uma família abastada, uma família que tinha 3 filhas e quando elas eram crianças, a mais nova cai a um poço e morre. O que nós vamos ter aqui é o regresso da filha mais velha, anos depois. Ela, depois da irmã ter falecido, quando já era adulta, saiu da aldeia, mas volta quando a mãe morre, vem para o funeral, e vamos então aqui, a partir também dos olhos das outras personagens, dos olhos dos outros vizinhos, vamos perceber o que é que aconteceu com esta família, mas não só. É um livro com uma escrita trabalhada e mais não vou dizer, porque senão depois vocês não vão ver o vídeo de opinião. Fica só aqui um cheirinho. Reli Os 30 Nomes de Deus, um livro do Bruno Paixão. Eu já o tinha lido quando o apresentei em setembro, salvo erro, e agora reli-o em janeiro porque foi um dos livros de janeiro da Comunidade de Leitores da Maia, sendo que eu queria ter esta história fresca na minha mente, até para fazer perguntas ao Bruno que não tinha feito em setembro. Este é um livro que, eu não me canso de dizer isto, já o disse no vídeo de opinião que fiz aqui para o canal, e vou dizê-lo novamente. Este é um livro que o título pode afastar alguns leitores à partida, e daí eu gostar de frisar este aspecto, porque eu já vos conheço, eu sei como é que vocês, pessoas que frequentam este canal, são. Vocês têm ideias, até a meu respeito, né? Até a respeito das minhas escolhas, que não estão assim totalmente erradas, e normalmente eu não leria um livro chamado Os 30 Nomes de Deus, mas é escrito pelo Bruno. O Bruno escreve muitíssimo bem, e o livro não é tudo o que parece à partida, é muito mais do que isso. Então eu recomendo que respeitem o vídeo de opinião que eu fiz e depois logo veem se querem lê-lo ou não. Eu acho que deviam lê-lo porque tem uma escrita muito, muito rica, e como não se vê muito na literatura portuguesa contemporânea, e então eu acho que vale muito a pena também, mas não só por isso. Em janeiro, também para a Comunidade de Leitores da Meia, eu li Os Dias do Ruído. Este é um livro do David Machado, de quem eu ainda não tinha lido nada, mas entretanto também vou ler O Índice Médio de Felicidade, que é talvez o livro mais conhecido do David Machado. Este livro é assim um tesourinho escondido, porque o livro fala-nos de uma portuguesa, de uma fotojornalista, digamos assim, que vivia entre vários países, aqui e acolá, e que um dia está em Paris num café. O café é tomado por um terrorista que ameaça toda a gente que está dentro do café, e ela, com uma chave de braços, aquilo que vulgarmente se chama um mata-leão, ela consegue matar o terrorista. Pronto, tudo neste livro é assim um bocadinho exagerado, mas acreditem que as mensagens que ele passa são muito, muito atuais, porque esta mulher que mata um terrorista para salvar não sei quantas pessoas é vista por muita gente como uma heroína. Mas eu pergunto-vos, e se fosse a vossa prima, a vossa melhor amiga, a matar alguém assim só com a força do próprio corpo, assim sem hesitar? Como é que vocês olhariam para ela depois disso? Como é que acham que as redes sociais, e de salientar que este aspecto foi filmado por uma das pessoas que estava debaixo de uma mesa, escondida, cheia de medo, como é que acham que as redes sociais reagiriam quando este vídeo fosse exposto? Como é que esta mulher viveria depois disso? O que é que as pessoas nas redes sociais achariam que sabem sobre ela?
Será que isto dava um livro? Será que isto venderia muito? Será que ela correria ao mundo para falar sobre esse momento da vida dela? Pois é, o livro tem aqui muitos contornos e, curiosamente, é mais feminista do que parece à partida. Como eu gosto de ler livros ilustrados, li também este Quando é que há de volta. Este é um livro da Orfeu Negro, de salientar que o da Susana Marvelha é da Casa das Letras, o do Bruno Paixão é da Porta Editora e o do David Machado é da Dom Quixote. Este é então da Orfeu, como eu estava a dizer. É um livro muitíssimo bem ilustrado, não tem muito texto e no fundo é um livro sobre ausências e sobre como as pessoas que estão ausentes se fazem presentes através, muitas vezes, dos objetos e dos espaços que elas ocuparam. É um livro bonito, gostei, mas não é dos meus preferidos, apesar de ter muitos ingredientes interessantes. Muitos ingredientes interessantes tem também o Sete Senhoras. É uma banda desenhada da Margarida Madeira, que é uma autora portuguesa. Inicialmente este livro tinha surgido como edição de autor e depois foi publicado então pela Ala dos Livros. Este livro é sobre 7 senhoras reais que influenciaram a vida da Margarida e como pessoas comuns, mulheres comuns influenciam tantas de nós, não é? Como elas fazem parte da nossa identidade, às vezes com pequenas coisas, porque nos defenderam na escola ou porque nos levaram à mercearia, enfim. Tem aqui contornos que só lendo é que vocês vão perceber, mas tem umas ilustrações muito, não quero dizer fofinhas, porque fofinha parece uma coisa que é só bonita e desprovida de real valor, mas são ilustrações que realmente encaixam com esta história e com estas senhoras. Por isso, é ler, senhores, é ler. Já deixei também aqui no canal um vídeo de opinião sobre o Rebentar, que é um romance do Rafael Galo, autor brasileiro que venceu o Prémio Literário José Saramago em 2022, embora com um outro livro, que é o Dor Fantasma. O Rebentar é sobre um casal cujo filho de 5 anos desapareceu há 3 décadas. E ao fim de 30 anos, a mãe, a Ângela, decide que se calhar já chega de ter a vida em suspenso. E então aquilo que nós vamos ter aqui é uma viagem não totalmente interior, mas é maioritariamente isso. É uma viagem principalmente da própria Ângela, neste sentido do quero largar este stand-by, quero tocar a minha vida para a frente, mas depois de 30 anos aqui à espera que ele volte para o seu quarto, que ele volte para esta casa intocável, depois de tantos anos à procura de saber o que é que aconteceu, de tantos anos a ser chamada para reconhecer hipotéticos filhos que afinal não eram, como é que ela interiormente aceita esse seguir em frente e como é que as pessoas à volta dela, que há 30 anos, que coitadinha da Ângela, como é que estas pessoas também vão encarar, vão lidar com esse seguir em frente. Portanto, é um livro muito interessante, mas aviso já que pode ser um bocadinho angustiante para quem tem crianças pequenas a seu cargo. Isso só significa que o livro é muito bem feito, porque transmite lindamente essas sensações. Requisitei alguns livros na Biblioteca Municipal da Meia, nomeadamente este O Pedaço que Falta. É um livro ilustrado, é um livro muito simples, é basicamente uma circunferência e uns triângulos e outras formas assim esquisitas, e esta forma está à procura do pedaço que falta para ficar completa. Esta procura eu pensei que ia ser mais e viveram felizes para sempre. E será que eu fui? Talvez sim, talvez não. Só posso dizer que foi uma leitura interessante, não é à toa que este livro é amplamente conhecido. Tem depois também um outro título que eu já tenho cá em casa, que se chama O Pedaço que Falta Procura o Grande O. Eu estou a olhar para ali porque é ele que eu tenho. Eu já o li, comprei-o a pensar que tinha comprado este e na verdade tinha sido o seguinte, mas agora percebi o encanto deste livro. É um livro que, apesar de não ter as melhores ilustrações do mundo, não é tão bonito como aquele da Orfeu que eu vos mostrei há pouco, mas a mensagem, muito honestamente, acaba por ter muito mais sumo do que o outro livro. Então acho que vale a pena espreitarem este livro, mas tem uma mensagem, não diria que é só para adultos, mas provavelmente vai ser mais compreendida pelos mais velhos.
Não quer dizer que não possam dá-lo a crianças e esmiuçar o conteúdo com elas. Um outro livro que eu requisitei lá, e por um lado ainda bem que não o comprei, porque quando eu vi que ele era assim pequeno e cartonado, eu pensei, isto vai ser mais infantil do que aquilo que eu estava à espera. E é de facto um bocadinho, não sou propriamente o público-alvo deste livro. Eu gosto de livros ilustrados, e gosto de livros ilustrados que são tipicamente para crianças. Mas para mim, para a minha biblioteca pessoal, gosto sobretudo de livros ilustrados que têm mensagens assim mais maduras e mais nas entrelinhas e que têm ilustrações muito trabalhadas. Aqui, apesar das ilustrações serem muito engraçadas, nós temos 4 amigos que estão a tentar apanhar um pássaro. Pronto, a mensagem é divertida e tem uma moral da história, mas talvez por isso também me parece um livro assim mais para crianças. Efetivamente, sim, o facto de ser cartonado, quer dizer, não engana. Por isso, se tiverem crianças assim mais pequeninas, eu acho que é uma boa aposta. Uma boa aposta da minha parte foi este Solitária, da Eliana Alves Cruz, que é uma autora brasileira. Este livro foi editado pela Companhia das Letras Brasil. Eu comprei-o, salvo erro, na livraria da Travessa, mas já há uma edição de uma editora portuguesa chamada À Parte. Tem uma capa, perdoem-me os senhores da Companhia das Letras, mas a capa portuguesa é muito mais bonita, só que eu já tinha este e então não fui comprar um novo exemplar, achei que não fazia muito sentido. E já tenho um outro livro da mesma autora, também numa edição brasileira. Este aqui é sobre uma família rica, típica família rica brasileira, que vive num condomínio e que tem uma senhora que, além de ser empregada doméstica, toma conta da filha do casal. E há aqui uma grande diferença de classes entre a filha deste casal e a filha da empregada. E há aqui espaços que são vedados à filha dela, espaços que são vedados até ela própria. As empregadas domésticas não saem pela porta da frente, por exemplo, não usam a mesma casa de banho, e este é um assunto muito debatido no Brasil. Nós aqui em Portugal ainda não falamos muito sobre as empregadas domésticas, embora já haja aqui alguns livros sobre isso. Eu já deixei até aqui uma opinião sobre Na Terra dos Outros, que é um livro do Manuel Abrantes, e é um livro que fala desse assunto, sim, mas eu acho que nós, apesar de tudo, temos muita segregação social nesses campos, mas não tanta como no caso dos brasileiros, parece-me. Ainda assim, nós aqui vamos ver então os anos e anos que esta senhora é em parte humilhada e explorada, e como a filha dela, muito também através da educação, leva a que a mãe repense aqui algumas coisas. É um livro muito, muito interessante e tem aqui umas cenas também muito duras, lê-se num ápice e talvez eu faça um vídeo de opinião sobre ele, porque eu acho que ele tem aqui algumas questões interessantes de serem debatidas, mas se querem ler alguma coisa de literatura brasileira contemporânea, eu acho que este livro é uma boa aposta. Como não há duas sem três, li um outro livro de um autor brasileiro, neste caso o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Como isto vai fazer reflexo, vou deixar aqui a capa do livro, que é mais fácil. Obviamente, depois de ler o livro, fui ver o filme ao cinema. Talvez tenha chorado um bocado, porque o filme é triste. No entanto, eu acho que há aqui uma camada do livro que o filme não aborda muito. Fica mais subentendida para o final. E, curiosamente, foi a parte que eu mais apreciei no livro. Não quer dizer que não tenha gostado muito dos dois. Acho que eles se complementam muito bem. Aqui nós vamos ter a história da própria família do Marcelo Rubens Paiva. O pai dele foi um sequestrado político no tempo da ditadura militar brasileira. Então o livro, que é narrado por ele, tem aqui uma forte presença da mãe dele, que é uma figuraça, a Eunice Paiva, e a forma como ela lidou com o desaparecimento do marido, como criou 5 filhos ainda relativamente pequenos depois dessa ausência, ela que até então estava por casa, a tomar conta da casa e dos filhos, como é que ela lidou com tudo isto. E ela esteve muitos anos sem conseguir comprovar que o marido tinha falecido, porque pronto, tem aqui muitos contornos da história do Brasil que eu depois vos aconselho a pesquisarem, mas ela demorou muito tempo a conseguir mexer nas propriedades, no dinheiro, enfim, numa série de coisas, porque tecnicamente ele não estava morto e ela não tinha autorização dele para mexer em certa parte do património.
E é um livro com uma senhora, olha, chamada Personalidade Forte. E depois nós vamos acompanhar a velhice da Eunice. A própria sinopse do livro aponta aqui para uma demência dela, ela que foi tão intelectualmente ativa, e então é isto que o Marcelo Rubens Paiva nos vai contar, não é? Como é que uma senhora tão forte e tão conhecedora de várias coisas, também ela acaba por sofrer de uma doença dessas, e como é que a família se organiza em torno disso. É um livro que só peca aqui em alguns momentos por ser um bocadinho lento, mas eu gostei muito, muito francamente. Por fim, li o Despedidas Impossíveis, que é o mais recente livro da Anne Kang publicado em Portugal. Ela venceu o prémio Médicis em 2023, juntamente com a Lídia Jorge, com Misericórdia. Este livro é, tal como a capa sugere, um livro muito frio, muito sombrio e que não é uma leitura muito rápida. Também não é uma tortura ler isto, mas não é uma leitura assim que se faz com 1000 ruídos à volta. Nós aqui vamos acompanhar a história de duas amigas sul-coreanas. Uma delas está internada no hospital e pede à outra para ir à casa dela, que é numa ilha. Pede para ir lá porque o seu periquito ficou sozinho, precisa de comer. Os periquitos não aguentam muito tempo sem comida. E então essa amiga faz-lhe a vontade, só que apanha uma tempestade e, enfim, não é fácil chegar à casa dela, nem é seguro sequer. E o que nós vamos ter aqui, na verdade, é uma história de amizade que vai muito além de um periquito, não é? Isto parece uma coisa cómica, mas o livro não é cómico. Tem aqui muitos contornos também da história da Coreia do Sul, que eu não conheço, e é muito mais difícil perceber os contornos deste momento da história sul-coreana que Anne Kang nos traz aqui, que é o massacre de Jeju, não sei se é assim que se pronuncia. É muito mais fácil de encontrar detalhes da ditadura militar brasileira do que da história da Coreia do Sul, muito menos em português, mas nesta ilha foram assassinadas milhares e milhares de pessoas, numa altura em que, no pós-Segunda Guerra Mundial, havia ali uns conflitos entre Rússia e Estados Unidos, e o medo de que os sul-coreanos se tornassem comunistas. E é assim, tem umas descrições muito Anne Kang, não é? Muito... Porque eu costumo dizer que eu sou uma leitora de sul-americanos. Eu gosto de descrições apaixonantes, não digo de coisas sensacionalistas, mas assim de coisas cheias de alma, não é? Efusivas. E os asiáticos, no geral, talvez isto seja um estereótipo da minha parte. Pronto, não vou dizer que não, porque também não sou altamente conhecedora da literatura que se faz no Japão, na Coreia, etc. Mas a ideia que eu tenho dos autores que já fui lendo é que eles são assim um bocado comedidos, não é? São polidos, tal como são na cultura deles, não é? Na vida deles. E então Anne Kang não vai fazer aqui uma história de faca e alguidar. Ela conta-nos isto com uma frieza, quase como se estivéssemos num ambiente gelado de bloco operatório. Foi uma descrição agora muito visual, não foi? E até muito sensitiva, mas é realmente um livro muito frio, bate muito com esta capa, com estas sombras, com estas árvores, mas depois tem aqui uns contornos um bocado esquisitos e eu precisava de o ler uma segunda vez. Já não é a primeira vez que eu releio um livro de Anne Kang, já tinha feito isso com as lições de grego, e acho que numa segunda leitura percebemos aqui alguns contornos, algumas pistas que ela vai dando ao longo do livro e que nos passam despercebidos numa primeira leitura. Mas é essa a minha experiência. E é isto, muitos livros lidos, muitos livros a ler ou que quero ler, e é isto a minha vida. A minha vida é muito cansativa, a minha vida de leitora. É uma correria. Enfim, digam-me se já leram algum destes livros, se estão a pensar ler, se alguns são novidade para vocês. E olhem, eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras e portem-se bem. Adeus!